Tá, então começando hoje a falar sobre Adcore, que é uma outra posição minha. Adcore é outra microcap com uma capitalização de mercado de somente 10 milhões de dólares hoje, e suas ações são listadas no Canadá, na TSX Venture, código ADCO, e nos Estados Unidos, no mercado de balcão, código ADCOF. Agora, como sempre me perguntam, né? Dá para comprar essa ação na Avenue? E a resposta é não. Por isso que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link da corretora que eu pessoalmente uso para investir em microcaps como essa, tá? Mas enfim, Adcore é uma ação que eu venho comprando aí há cerca de uns 2 meses, né? E o meu preço médio está em 18 centavos. E como eu vou explicar para vocês, eu acredito que esse seja outro investimento extremamente lucrativo, com o potencial de multiplicar meu capital por umas 5 vezes, se não mais, tá? E hoje o meu objetivo é fazer um panorama, né? É dar um review sobre essa tese de investimento para vocês, explicando os 2 principais motivos pelos quais eu decidi investir nessa empresa. Antes da gente começar, porém, como sempre, né? Nada nesse vídeo é recomendação de investimentos, beleza? E com isso dito, ao que interessa. Tá, então primeiro, o que faz essa empresa Adcore, né? Bem, essa empresa atua principalmente como uma agência de marketing. Então, basicamente, os clientes chegam e Adcore monta e executa campanhas de marketing para eles, cobrando ali uma taxa de cerca de 10 a 20% do budget, do orçamento total da campanha. Pô, mas se for assim, então quer dizer que não há nada de especial no negócio dessa empresa, certo? Afinal de contas, uma agência de marketing nada mais é do que um business de serviços, o que, em outras palavras, significa pouca escalabilidade, margens médias e diferencial competitivo fraco. Então sim, né? É claro que eu não gosto de falar mal do negócio dos outros, né? Mas a verdade é que Adcore, do jeito que está hoje, né, acaba sendo de fato um negócio mediano. Mas então, se esse é o caso, né? Por que eu decidi investir nessa empresa? Por que eu decidi investir em Adcore? Bem, por 2 fatores principalmente, por 2 motivos. O primeiro motivo é o seguinte, né? Sim, é verdade que Adcore, da forma como ela se encontra hoje, né? É verdade que essa empresa é um negócio mediano, porém, esse negócio mediano está negociando a um preço, a um valuation ridiculamente baixo. Por exemplo, como eu disse, Adcore atualmente tem uma capitalização de mercado de só 10 milhões de dólares, certo? Porém, se você levar em conta que essa empresa tem 6 milhões de dólares em caixa líquido no balanço, isso representa que no final, Adcore está custando somente 4 milhões de dólares. Então, esse é o enterprise value, esse é o valor de firma de Adcore, 4 milhões de dólares. E aqui só lembrando que a gente está falando de dólares americanos, tá? Mas então, como eu estava dizendo, a Adcore está negociando a cifras realmente bem baixas, né? Tá, mas o que você está levando por esse preço, né? O que você está levando por essa quantia de 4 milhões de dólares? Bem, por 4 milhões você está levando uma empresa que está entregando 23 milhões de dólares em receita atualmente, como a gente vê aqui no Seeking Alpha. Você também está levando um negócio que desde 2013, né, basicamente multiplicou suas receitas por 10. É verdade que depois da pandemia, né, as vendas caíram, mas desde então, como a gente vê aqui nessa imagem, as receitas vêm se recuperando, se aproximando agora das máximas novamente. Mas além disso, por 4 milhões, que lembrando, é o atual valor de firma, o atual enterprise value de Adcore, mas por 4 milhões, você está levando uma empresa que nos últimos 12 meses tem apresentado uma margem bruta de 42%, como a gente vê aqui. Além do mais, Adcore está quase ali entregando lucro operacional, né? Quer dizer, Adcore está mostrando uma margem operacional de somente menos 1% nos últimos 12 meses. Ou seja, basta a empresa crescer mais um pouco, né? Mantendo a margem e os custos no mesmo lugar, que daqui a pouco esse número já está positivo. Fora isso, essa empresa também não possui dívidas e, por último, Adcore também já está gerando caixa, como a gente vê aqui. Quer dizer, nos últimos 12 meses, Adcore entregou 2,3 milhões de dólares em fluxo de caixa operacional. Então, como vocês veem, por mais que Adcore seja, por enquanto, somente uma agência de marketing, a verdade é que ela é uma empresa bem redonda e extremamente barata. Quer dizer, se o enterprise value, se o valor de firma de Adcore está em 4 milhões de dólares somente, enquanto a empresa está entregando 23 milhões de dólares em receita, isso representa que Adcore está negociando a somente 0,2 vezes receita, o que para mim, pelo menos, é um múltiplo simplesmente ridículo, né? Quer dizer, ok, a Adcore pode ser um negócio mediano por enquanto, né? Porém, mesmo assim, um múltiplo de 0,2 vezes receita
para mim é justificável. Além disso, se o valor de firma de Adcore é de somente 4 milhões, enquanto a empresa vem entregando 2,3 milhões de dólares em fluxo de caixa operacional, isso significa que Adcore está negociando a somente 1,7 vezes Enterprise Value to Operating Cash Flow, ou seja, valor de firma sobre fluxo de caixa operacional, o que, novamente, é um múltiplo muito baixo, mesmo para um negócio mediano, né? Então, esse é o primeiro principal motivo pelo qual eu decidi começar uma posição em Adcore, porque essa empresa está negociando a múltiplos a um valuation realmente muito baixo. Quer dizer, hoje, Adcore está negociando a somente 0,5 vezes preço sobre receita. Porém, sinceramente, na minha opinião, um múltiplo muito mais razoável para esse negócio, considerando como ele é hoje, né, seria, por exemplo, 1 vez receita. Quer dizer, como a gente viu, a empresa está redonda, né? Porém, se Adcore passasse a negociar a somente 1 vez receita, isso para mim já representaria um upside, um retorno de 100%. Porém, como a gente já vai ver, Adcore pode acabar negociando a múltiplos muito mais elevados do que somente 1 vez receita. Mas então, esse foi o primeiro motivo pelo qual decidi entrar comprado em Adcore. O valuation extremamente baixo pelo qual essa empresa está negociando hoje. O segundo motivo, porém, pelo qual decidi comprar ações de Adcore foi a transformação pela qual essa empresa está passando. Adcore, para quem não sabe, está passando por uma silenciosa transformação para a qual o mercado atualmente não está prestando atenção. Porém, eu acho que é somente uma questão de tempo, tá? Até que isso mude. Como assim, né? Afinal, de que transformação eu estou falando, né? Bem, como eu disse, Adcore hoje é basicamente uma agência de marketing online, né? Porém, isso está lentamente mudando, e eu digo isso porque nos últimos anos, Adcore vem lentamente criando uma nova seção dentro do seu negócio. Em outras palavras, Adcore vem criando uma divisão de tecnologia, e essa divisão corresponde a diversos apps, há diversos aplicativos, né, que a empresa vem desenvolvendo, que cobrem toda a jornada de marketing do cliente. Conforme Nick Campbell, do time de RI de Adcore, me explicou: What is this company about? What do you guys do? So Adcore is a digital marketing technology company. If we take a step back and look at the origins, it really started as a digital marketing agency focused on the performance marketing. So we would work with clients who are looking to improve their metrics, like whether that's return on ad spend, and any other performance metric you may think of. And we have a team of very experienced individuals who have been able to drive that performance through a number of different streams and products. That's really the origins, but since then we've developed into more of a technology play. And what I mean by that is Adcore is an app developer. We now have 9 apps under our management, and those apps are focused on everything in the digital marketing journey. You know, whether we're talking about just setting up your accounts across multiple different platforms, whether that's launching your campaigns and seeing ways you can tweak those to optimize them and get the best performance, or, you know, reviewing the analytics. We have an analytical tool called SEMDoc. And finally, you know, reviewing your budgets and managing those efficiently. We have an app that can do everything from start to finish and everything in between. Então, como vocês viram, Adcore começou como uma agência de marketing, né? Porém, nos últimos anos, essa empresa vem desenvolvendo seu negócio a fim de se tornar uma empresa de tecnologia, né, de software. E como o Nick explicou, Adcore desenvolveu 9 aplicativos. Por exemplo, como a gente vê aqui nesse slide, né, você tem o Feeditor, o Proposally, que é o novo lançamento, né, que deve sair em breve, e o Media Blast, que inclusive é o principal aplicativo de Adcore, o mais importante, né, o que mais contribui em termos de receita. E apesar de cada aplicativo ter seu uso, apesar de cada aplicativo funcionar de forma independente, né, eles todos funcionam em conjunto, então é tipo os programas da Adobe, né? Quer dizer, você pode assinar o Photoshop separadamente, porém, você também pode assinar pelo pacote de programas da Adobe completo. De qualquer forma, nos últimos anos, essa empresa Adcore vem investindo na criação desses aplicativos. E apesar desses apps, desses aplicativos, representarem hoje uma parcela ainda bem pequena do negócio total, né? Cerca de somente 15% do lucro bruto, né? Mas apesar disso, essa divisão de tecnologia vem crescendo rapidamente e a expectativa da empresa é de que essa divisão de tecnologia do negócio deles, né, possa vir a representar mais de 50% das receitas totais nos próximos anos. Do you see this technology segment reaching 50% of the company's total sale? Do you have a target in mind? Do you have a number in mind?
Yeah, well, we're targeting a lone media blast for 4 to 5 by this year, right? So that would be, don't quote my math, but that would be responsible for at least around 15%. And then when you roll out the Mm-hmm. other apps, that should get us over the 25% mark. So when we look forward, again, need to be conscious about our projections here, but I see a great opportunity for Media Blast that continues to perform well. But if it continues at the current rate, I think it's something like within 3 years, just that app alone should be responsible for 50%. And, I'm not going to guarantee. Just that app alone could Right. be responsible for 50%. If it So continues at the same run rate, correct. okay, so this wouldn't be an aggressive assumption to project the technology segment to reach 50% of total sales, right? I think that's our hope. And I think, we're quite confident in what we're creating. Mas então, como vocês viram, a parte de tecnologia de Edcore poderia chegar a representar 50% das receitas ou mais, né? Quer dizer, segundo o Nick, segundo o que a gente ouviu, né? Só o Media Blast sozinho poderia chegar a 50% das receitas totais se ele continuar mantendo o ritmo atual de crescimento. E o grande lance aqui nessa tese de investimento, né, é que as receitas da divisão de tecnologia de Edcore têm margens brutas bem mais altas, né, entre 65% e 80%. Ou seja, se a divisão de tecnologia passar a representar 50% das receitas totais, isso poderia levar a margem bruta total de Edcore para bem acima de 50%. Can you say what's the gross margin for your technology segment for your apps? For sure. It differs bit depending on the app, but I'll give you the range of gross margin between, 65 to 80% for any given the apps. So, you see today the gross margins as of Q2, I believe they're 46 or 47%. But, what you see there is once those take a larger portion, the larger portion of the revenue stream, you're going to see significant improvement in fundamentals as that accretion from the higher gross margin business taking a larger share. So again, you should see improving fundamentals in the coming year as well. What I imagine will happen is that as the technology segment grows, we could see gross margin reaching 50%, maybe even higher, right? Yeah, I think that's more than manageable. Again, I would have to do the math exactly, but let's say the technology is taking up close to 35%. I believe that would get us over that 50% gross margin hump. Mas então, como vocês viram, como a divisão de tecnologia tem margens muito melhores, né, do que a divisão de serviços, conforme o segmento de tecnologia for crescendo, né, isso deve jogar a margem geral da empresa para cima. E como a gente viu, não seria nada impossível a gente ver em Edcore uma margem bruta de 50%. Aliás, esse movimento de expansão de margens inclusive já começou. Como vocês podem ver aqui no Seeking Alpha, a margem bruta de Edcore já chegou em 47% no último trimestre. Então assim, se Edcore já está mostrando uma margem bruta de 47%, mesmo com a divisão de tecnologia representando só 15% do business total, onde é que a margem total da empresa poderia chegar com a parte de tecnologia representando 50% do negócio todo, né? Então o que a gente tem aqui é sim uma agência de marketing, né? Um negócio de serviços, mas só por enquanto, né? Porque o cenário em Edcore, a imagem aqui pode mudar muito. Porque o que está acontecendo aqui é que essa empresa está evoluindo silenciosamente, né? Indo de uma empresa de serviços de margens médias, pouco escalável, para uma empresa de tecnologia, com um negócio super escalável, com altas margens, receita recorrente. Então, se no valuation atual o upside já era grande, né? Mesmo considerando o Edcore como ela é hoje, né? Ou seja, mesmo considerando o Edcore como uma empresa de serviços somente, então se o upside já era grande, né? Agora que a gente entendeu que Edcore pode se tornar um business de tecnologia, né? O upside ficou ainda maior. E muito maior, né? Porque empresas assim de tecnologia são negociadas a múltiplo muito mais elevados. Quer dizer, como eu disse antes, hoje Edcore está negociando a um múltiplo de somente 0,5 vezes preço sobre receita. Porém, uma empresa mais de tecnologia, né? Mas uma empresa assim de tecnologia pode negociar tranquilamente a 4, 5 vezes receita, né?
principalmente se a empresa mostrar crescimento, e eu acho que Adcore deve mostrar crescimento. Quer dizer, como o próprio Nick Campbell me confirmou, a expectativa da empresa é encerrar 2025 com 40 milhões em receita. Just to confirm, your target for 2025 is $40 million in revenue, right? Right. Então, Adcore pode sim entregar 40 milhões de dólares canadenses em receita esse ano, o que faria de 2025 o ano de maior receita de Adcore. Se isso se materializar, isso representaria um crescimento de cerca de 25% na base anual. Então, assim, como eu disse, Adcore está negociando a somente 0,5 vezes preço sobre receita, né? Mas assim, mostrando crescimento, expansão de margem, melhora no perfil do negócio e geração de caixa, mostrando todas essas coisas, quer dizer, será que essa empresa não poderia negociar a 3 vezes de receita, por exemplo? Bem, eu acredito que isso seja perfeitamente viável, né? Quer dizer, como eu disse, empresas de tecnologia podem negociar múltiplos muito mais elevados do que esse, né? Do que somente 3 vezes de receita. Então, assim, será que Adcore poderia negociar 3 vezes de receita? Olha, para mim, certamente, né? Porém, se Adcore chegasse a essa precificação, né, se Adcore negociasse a 3 vezes de receita, isso já significaria para mim um retorno de 6 vezes o capital investido, só considerando esse ajuste de múltiplo, né, sem considerar crescimento. Então, por isso que eu disse no início desse vídeo, né, que esse investimento poderia eventualmente me gerar retorno de 5 vezes ou mais. Quer dizer, como vocês viram, né, um retorno de 5 vezes aqui não seria nada impensável. Então, esses foram os 2 principais motivos pelos quais eu entrei comprado em Adcore. Primeiro, porque essa empresa está negociando a múltiplos muito baixos, mesmo para o negócio mediano que a gente tem hoje. E em segundo lugar, por conta da mudança pela qual essa empresa está passando, indo de um business de serviços para um negócio de tecnologia, o que deve resultar em um crescimento muito maior, né? E o que deve gerar também margens muito melhores, o que, por sua vez, merece múltiplos, merece níveis de valuation bem mais elevados. Então, se hoje eu chamo o Adcore de um negócio mediano, né? Se essa empresa entregar, se essa empresa conseguir fazer essa transição para um negócio de tecnologia, né? Pode ser que mais à frente ela genuinamente mereça ser chamada de um excelente negócio. Só que se eles entregarem resultados, no momento em que essa mudança de business aparecer nos números, aí, meu amigo, eu acredito que essa empresa vai estar negociando a múltiplos bem diferentes do que a gente vê hoje. Mas enfim, esses foram os 2 principais motivos pelos quais eu decidi investir em Adcore, né? E esse foi um resumo da tese de investimentos nessa empresa, em Adcore. Bem, por hoje é isso e nos vemos na próxima.